Mas é certo que em Cristo a cruz ganhou esse significado. Com certeza, nós entendemos isso. E esse texto que nós lemos aqui nos remete a ver o quanto se tramou para levar Jesus à cruz. O que moveu essas pessoas? Você já pensou sobre isso? Essas pessoas que estão envolvidas aqui nesse texto que nós lemos. Os principais sacerdotes, o povo, Pilatos, Barrabás e Jesus. É certo que os sacerdotes e os principais líderes judeus queriam ver Jesus executado na cruz. Quando ele vem à presença de Pilatos, a sentença já estava mais ou menos pronta. Já viram aquele negócio? As cartas já estão marcadas? É mais ou menos isso. Pilatos só iria ratificar o que os sacerdotes e o povo judeu queria naquele momento, ou queriam naquele momento. E o povo seria manipulado por estes homens. Se você quer ler mais, lê lá em João 18, 30 e 31. Então nós temos essa dificuldade de entender aquele movimento daquilo que é santo, sagrado, para daquilo que é maldição e eterno. E efêmero também. Às vezes nós não conseguimos separar essas coisas. Mas vejam como os homens lidam com o que é sagrado. Os líderes judeus acreditavam que Jesus fora amaldiçoado por Deus. Por isso, ele merecia a morte de cruz. Está lá em Deuteronômio 21, 23, os sacerdotes, que eram a autoridade espiritual daquela época, eles baseavam nesse texto. Jesus estava sendo julgado pelos sacerdotes no templo. E ali era a autoridade espiritual daquela época. E agora ele está também sendo julgado por Pilatos, a autoridade romana constituída. E qual eram as acusações que pesavam sobre a vida de Jesus? Aí nós temos duas coisas. Os sacerdotes falavam que Jesus se declarou Deus. A outra coisa era que Jesus passou pelo templo e falou que em 3 dias iria destruir aquele templo. Algo sagrado para os judeus. E também ele se declarou Rei dos judeus. Então ele tinha essas 3 acusações. Para Pilatos, o que os homens e os sacerdotes levaram a Pilatos ele encorajou o povo a não pagar impostos. Lembra dessa passagem? Não tinha nada a ver, né? Mas é assim, a verdade é torcida. Ele ter se declarado rei, ele ter provocado rebeliões, incitando o povo. Então ele aqui 3 coisas também: sonegação, traição e terrorismo, né? Jesus era o terrorista daquela época. Para Pilatos realizar esse julgamento, era necessário que as acusações fossem contra o Império Romano. Então se costurou tudo muito bem feito, porque só os legisladores romanos poderiam estabelecer a pena capital, isso é, a pena de morte. O povo que estava reunido para a festa da Páscoa em Jerusalém, que é nesse período, que Jesus chega em Jerusalém, estava querendo um espetáculo. E com certeza já tinha ocorrido um há 5 dias atrás. Alguém lembra? O que aconteceu há 5 dias atrás? Quando Jesus chegou em Jerusalém. Foi o maior espetáculo. Diz que ninguém nunca viu alguém ser recebido dessa forma. Ele foi recebido em triunfo, montado num jumentinho, como rei daquele povo. E eles cantavam. Quem lembra o que eles cantavam? Hosana, bendito que vem em nome de Davi. Então, era interessante, porque ele foi consagrado rei ali. E eles tiravam folhas das palmeiras e colocavam para Jesus passar. E ele circulou por toda a cidade. Muitos não tinham folhas de palmeiras, tiravam as suas roupas e colocavam para Jesus passar. Veja que festa que foi aquilo. Coisa fantástica.
Mas em 5 dias, saíram da celebração para a desgraça. Menos de uma semana. Parece que a mídia sacerdotal usou o Facebook, usou o Instagram, usou o WhatsApp e distribuiu para todo lugar, né, para difamar Jesus. A multidão, e em sua maioria, era massa de manobra mesmo. E é até hoje. E as pessoas leais aos sacerdotes e estavam ali seguindo mesmo. Eles influenciaram e mandou chamar todo mundo que era leal aos líderes judeus. Que na realidade ali não representava muito o povo, mas o povo não se manifestou por todo, aquele povo que estava lá era o povo. Né? Martin Luther King que diz isso, né? Quantos bons se calam, né? Aqueles que praticam a injustiça irão sempre para frente. Já os que seguiam Jesus ficaram acuados, assustados e com medo. Assim se esconderam, omitiram. E diz o texto lá, se vocês lerem depois em casa, leem em casa, diz que eles acompanham de longe. Alguns que chegaram perto saiu correndo. E eu creio que se eu estivesse lá, eu não faria diferente não, tá, gente? Faria a mesma coisa. Pilatos, então, era o governador. Ele era o oficial romano que governava a Judéia ou Jerusalém. Era o procurador da região, aquele que representava César. Mas ele não era muito diplomático. Ele era cético, orgulhoso, cruel, supersticioso, interesseiro. E além de tudo odiava os judeus, né? E ele não queria ser juiz desse caso. Você vê que ele fica se esquivando. E quando ele se sente pressionado, ele rende às pressões. Esse é um bom governador, né? Pilatos não foi enganado neste caso. Não pense assim que ele lavou as mãos, nossa, ele foi tão bonzinho. Não. Quem ele era? O governador. Quem que teria condições de tirar Jesus daquela... Só ele. Então ele não foi inocente, lavei minhas mãos. Ele sabia muito bem o que ele queria. Ele estava fazendo um jogo político. Entenderam, né? Um jogo político. Eu acho que isso não acontece muito hoje, tá? Não, vocês estão entendendo, né? O que eu estou dizendo. Está fazendo esse jogo político. Não existia inocente nessa história, meus queridos. O único inocente estava ali calado. Quem era? Jesus de Nazaré. Esse era o único inocente que estava ali. Pilatos perdeu a sua governança, seu senso de justiça romana. Tudo havia se degenerado. Era desonesto de caráter, duvidoso em suas ações. E por interesse queria estar bem com todos. E nem sempre fazer a vontade ou estar bem com todo mundo é cumprir a vontade de Deus. Hoje tem politicamente correto, não é isso que se fala? Há muitas instituições se rendendo àquilo que é politicamente correto. E nós também, como cristãos. O julgamento de Jesus foi mais um episódio desastroso na história da vida de Pilatos. Ele não tinha dúvida da inocência de Jesus. Mas por covardia, por um coração perverso, por sua indecisão, e querendo estar bem com todo mundo, com o sacerdote, com o ancião, com o povo, ele levou Jesus à crucificação. Por que será que pessoas, sabendo o que é certo, escolhem o que é errado? Já fez essa pergunta? Por que será que as pessoas fazem assim? Na maioria das vezes, tá, amado? É por ignorância. Ignorância aqui não é a pessoa agressiva. Ignorância aqui é a pessoa que não tem o conhecimento certo de tudo. Mas ele aqui sabia o que era certo. O texto diz que ele sabia. Mesmo estando diante da verdade, que lá em João 18, 37, 14, 6, vai falar isso. Isso também está na boca de muito político hoje, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que não tem nada a ver com o evangelho, meus amados. Tem nada a ver com o evangelho. Isso na política não tem nada a ver com o evangelho. Tá? Estou acertando todo mundo hoje, né? Beleza? Então não fique aí andando atrás de quem está citando a Bíblia. Ande atrás de Jesus.
Amém, queridos? Ande atrás de Jesus. A resistência à verdade deixa a pessoa sem propósito, sem direção, cego, na escuridão. Pilatos cedeu à pressão, cedeu ao movimento politicamente correto. Na maioria das vezes, preferimos a mentira que a verdade. E gostamos de estar bem com todo mundo. O que você prefere? Como eu disse antes aqui, ser politicamente correto ou seguir a Cristo? Estar bem com todo mundo ou seguir a Cristo? Se você decidir hoje seguir a Cristo, a cruz te espera. Entenda isso. O que você vai escolher hoje?